Não tem muita gente falando sobre isso na internet, mas Esta foi apenas uma remessa azarada? pra mim essa é a primeira coisa que realmente fugiu do controle delas. Oi, gatas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Bora ficar gag? Tretas na gringa. Kim Kardashian virou trafi mafiosa. Será, gente? Seguinte, um carregamento de produtos, né, de cintas modeladoras da marca Skins, da Kim Kardashian, foi apreendido contendo milhões de dólares, de libras, não lembro mais direito os detalhes, em produtinhos inesperados, gente. No popular pó branco. Vamos lá. Então, eu achei esse post aqui ó, no Twitter do Coimbra dizendo assim: selvagem, autoridades do CEUA acabam de encontrar mais de 8 milhões de dólares em pó branco, escondida em um carregamento de roupas íntimas skins daqui. Vocês ouviram falar? Eu fiquei assim, bem gag mesmo, porque, né, gente, como assim? Como assim? Mas vamos investigar mais. Comecemos com um vídeo compilado que eu achei na gringa, com um exposed sobre o assunto. No caso, um exposed do Cat Williams, que é um americano comediante stand-up e também ator, em relação a Kim Kardashian. Será que ele vai trazer mais informações? Curiosa, eu não vi ainda esse vídeo, tá? Esse é do canal Celebriax. Nunca ouvi falar. Eu traduzi aqui, olha, na tradução automática. Então, assim, eu espero que não esteja muito cagada, né? Espero que esteja compreensível. Eu vou botar em 1,25. Porque 11 minutos de vídeo ninguém merece, não. Bora lá. Se o que tô dizendo não estiver correto, então como ela acabou com o Pete Davis? E se você não fosse bom o suficiente nem pra Pete deixasse? Tribunal britânico condenou um motorista de caminhão a 13 anos de prisão. Peraí. Tá bem pinzinha essa legenda pra ajudar a gente, misericórdia. A dublagem automática do YouTube não tá péssima. Por contrabandear 7 milhões de case, cerca de US 8,4 milhões de dólares em dólares, escondidos em remessas de roupas íntimas e roupas de esqui de Kim Kardashian. Eles vão impedi-los de acusar Kim K de um rico federal. Ela e sua mãe, onde eles fazem isso? Só estou tentando descobrir o que vocês disseram que o caso seria mais do que o caso de Didi. Mais extremo do que um Didi. Kim Kardashian foi realmente Eu achei um pouco exagerado, né? pega pelo FBI, interrogada, mas nunca levada sob custódia. Cat Williams disse isso sem dizer nada. Alguns impérios e celebridades parecem perfeitos até que uma rachadura aparece e de repente todo mundo começa a perguntar o que estava segurando a coisa toda junto. Ah, meu bem, mas não tem nada perfeito. Qualquer coisa que for perfeita demais sempre deixa gente assim suspeita, não? Eu, pelo menos. Agora, ser maior do que o caso Petit, eu achei meio assim exagerado. Agora Kim Kardashian volta a ser alvo de polêmica na internet, pois um caminhão com roupas de esqui foi ligado a uma grande apreensão de drogas no exterior. E o momento não poderia ser pior. Estamos falando de um caso real de tribunal. Um motorista indo pra prisão, milhões de dólares em cocaína escondidos dentro de uma carga comercial, e o nome Kardashian sendo levado às manchetes novamente. Quando a marca de Kim é mencionada na mesma frase de uma apreensão de drogas, as pessoas não param no parágrafo oficial. Elas estão pegando clipes antigos, processos antigos, advertências de Ray J, discursos de Kanye e, claro, comentários de Cat Williams sobre Kim e o estranho padrão em torno de seu. Bora remexer a vida das Kardashian de novo, né? Adoro. Império. Antes de começarmos, curta, inscreva-se e me diga, essa é apenas uma história aleatória de caminhoneiro ou o tipo de escândalo que abre uma porta maior? Porque essa começou como uma parada na fronteira, mas online se transformou em um fórum de conspiração Kardashian completo. Eles roubaram de você, ou roubaram da sua irmã, roubaram da sua mãe. Esse é o cara fazendo o expose, tá? Não, esse aqui é o Ray J, ok, já. Está usando isso como exemplo por causa de Falando, horários é. advocatícios Especulando, né, gente? vinculados a isso. Eles roubaram 800 mil. Foram 600 a 800 mil dos cartões da minha mãe e do Brian. Eles roubaram. Trambiqueira, será? Isso a gente não duvida, né? Agora, latra, acho que isso tá novidade ainda pra O turista gente. foi parado em um porto do Reino Unido enquanto transportava roupas skins da Holanda. Os agentes de fronteira revistaram o caminhão e foi quando encontraram cocaína no valor de cerca de US 10 milhões de dólares contida no veículo. O motorista admitiu que concordou em transportar menos lá por alguns milhares e depois de 13 anos de prisão. As autoridades disseram que a carga de roupas era legítima e que o exportador e o importador não tinham ligação com as drogas. Isso importa, mas o que Ou seja, teoricamente, estão se retratando ali de que a Kim, ela não sabia dessa história. É isso que está sendo divulgado na internet, tá?
também importa é a ótica. Kim passou anos transformando a Skins nessa marca de luxo limpa e bilionária. E agora, o nome da marca está sendo usado em manchetes ao lado de uma das maiores histórias de ônibus de remessa da semana. Não é bilionário, né, gente? Mas venhamos e convenhamos. Quem aqui conhece uma pessoa que usa as cintas modeladoras das Kardashians? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa sequer tocando nesse assunto. Então, assim, como sempre, aquela coisa que é especulativa de todas as marcas Kardashian são bilionárias, né? Embora elas já tenham sido pego aí em situações que foi comprovado que, na verdade, houve fraude nos cálculos das empresas, que de fato não era bilionária nem nada. Então, assim, suspeito, né? Por isso que as pessoas a seguem correndo. Não porque o tribunal disse que Kim fez alguma coisa, mas porque toda a marca de Kim vive do controle de imagem. E quando sua imagem é perfeita, até mesmo um escândalo aleatório perto do seu negócio começa a aparecer fumaça. Ei, que Cat Williams entra na conversa. Cat fala sobre Hollywood como se estivesse brincando, mas também te alertando. Quando ele falava sobre Kim, as pessoas cortavam as piadas, mas o ponto real parecia mais sombrio. Ele estava perguntando por que todo homem que se aproxima daquele mundo parece sair parecendo esgotado, envergonhado. Clã da Kim Kardashian acusado de usar o cartão de crédito da mãe de Brandy, estourar com um valor de $120 mil. Certa ela, né? Brandy não é tipo parente do filho, alguma coisa assim. Enfim, é tudo a mesma família, então vamos estourar os cartões de crédito da nossa família, dos nossos parentes, sim. Porque senão nem vale a pena ter família, né, gente? Fumaça. Ei, que Cat Williams entra na conversa. Cat fala sobre Hollywood como se estivesse brincando, mas também te alertando. Quando ele falava sobre Kim, as pessoas cortavam as piadas, mas o ponto real parecia mais sombrio. Ele estava perguntando por que todo homem que se aproxima daquele mundo parece sair parecendo esgotado, envergonhado ou completamente diferente. Quem sai daquele casamento parecendo que tinha visto por trás de uma cortina. Pete Davidson foi embora rápido, outros nomes. Essa é a parte que a gente ama, né? Os homens têm que ser sugados, sim, perto de mulheres. Viraram piadas, e a energia de Cat era que talvez o problema não fosse só dos homens. Talvez o ambiente ao redor de Kim seja mais pesado do que as pessoas querem admitir. Então, se uma carga de desnatados é pega numa grande apreensão de drogas... Que esperava? O cara se casou com ela. Tipo o quê? Tipo... Eu não quis dizer isso. Casou com ela por ela ser uma... Ou, não, porque ele não soubesse. Ele entendeu que queria isso. Ele cortejou isso. Era nisso que ele queria basear sua família. Mas ele tinha um bom coração. Eu sei o que você vai dizer. Não diga isso, cara. Não diga isso. Se o que estou dizendo não estiver correto, como ela acabou com Pete Davidson... Isso acontece o tempo todo. E se você não fosse bom o suficiente nem pra... Só jogando chá, né? Engole o chicote desse Cat Williams. ele te deixasse, o que significa? O produto era... As pessoas estão conectando isso ao ponto maior de Cat. O Império Kardashian sempre pareceu glamouroso, mas algo sobre ele continua criando manchetes estranhas, relacionamentos rompidos e perguntas que nunca desaparecem completamente. You know. Então, Ray J entra no chat. E aí que essa história deixa de parecer aleatória para muitos espectadores. Ray J vem dizendo que Kim e Kris Jenner não são tão intocáveis quanto parecem. Ele até usou palavras como rico, o que imediatamente fez as pessoas ouvirem, porque essa não é a linguagem normal de fofoca de celebridades. E que as pessoas gostem de Ray J ou não, ele tem uma história com essa família que ninguém pode apagar. Ele tava lá antes da máquina de reality show se tornar uma fábrica de bilionários. Ele viu Kim deixar de trabalhar em armários para se tornar uma das mulheres mais famosas do mundo. E quando ele fala sobre a antiga situação com Brandy, isso não é apenas... No caso é closet, tá, gente? Pobre, ninguém da família Kardashian jamais foi. Então, assim, nem acredito nessa palhaçada. Sinceramente, se alguém acredita, deixa aqui nos comentários, porque, olha, eu vou rir, eu vou me divertir. Apenas um boato da internet. A mãe de Bry, Sonia Norwood, processou as irmãs Kardashian anos atrás por cobranças não autorizadas de cartão de crédito. Então, quando Ray J diz que há mais por baixo da superfície, os fãs não ouvem mais isso como uma amargura aleatória. Eles ouvem como alguém que sabe onde os corpos estão enterrados, e é por isso que essa manchete teve um impacto diferente. Porque, por si só, é um motorista, um caminhão, um compartimento escondido e uma sentença escondido e uma sentença judicial. Mas dentro do universo Kardashian, nada permanece por si só. As pessoas se lembram do FBI questionando Kim sobre sua conexão com Joe Lo, o fugitivo malaio ligado a um enorme escândalo financeiro. Kim e Khloe eram assistentes da minha irmã. Kim estava limpando armários. Ray J, gente. Ray J é um ex-namorado da Kim Kardashian. Eles namoraram durante 2002 e 2006, ou seja, um ex da Kim Kardashian. Brandy é um amigo próximo e meio que empregado da Kim Kardashian, enfim. Então, o cartão de crédito estourado foi do amigo próximo, Brander, e não de parente necessariamente. Mas aquela coisa, né, gente? Amigos, dependendo da relação, viram a família também. Não estoure o cartão de crédito dos seus amigos, gente, por favor. Nem da família dos seus amigos. Tem dinheiro. Tudo isso é mentira.
Eles trabalham pra Brand. Brand disse, faz compras pra mim. Eles passam o cartão e dão a Brand 3 ou 4 sapatos. A Kim Kardashian repetindo. A família Kardashian sempre foi entre classe média alta e rico, gente. Nunca precisaram passar necessidades, nem trabalhar em empregos medíocres, digamos assim. Então, assim, tem quem acredite nessa história aí, não. Sapatos de YouTube ou qualquer roupa, qualquer coisa. Então eles compram 4 ou 5 sapatos repetidamente por meses, até chegar a quase $1 milhão. Então minha mãe deu a eles o cartão. Minha mãe não gasta dinheiro. Minha mãe é muito econômica. Eles gastaram meus cartão, gastando tudo e foi assim que ela descobriu. Pô, mano. Eles tinham o cartão de crédito da minha mãe. Eles achavam que minha mãe gastava com Brand e roubaram o dinheiro deles. Mano, eles foram pegos. Eles tiveram que pagar de volta. Está no tribunal. Eles tiveram que pagar de volta. Só que Brand é uma boa pessoa e acho que ela estava em uma situação em que não podia falar sobre isso. Então eles se safaram. Aquela situação já era insana. Kim foi supostamente questionada sobre noites em Vegas, fichas de cassino, dinheiro e presentes de um homem que se tornou mundialmente famoso. Novamente, isso não significa que Kim cometeu um crime, mas mostra quantas vezes sua órbita esbarrou em histórias de dinheiro que parecem muito selvagens para uma marca normal de celebridade. Ganhos em cassinos, fugitivos de bilhões de dólares, processos de cartão de crédito, uma igreja particular ligada a Kris Jenner. Não é uma coisa só, é o padrão que faz as pessoas... Gente, por favor, né? Igreja particular, se foi uma moda, uma tendência, então quem somos nós para julgar? Pararem de rolar a tela. Os fãs veem as Kardashians como uma máquina onde cada término se torna conteúdo, cada escândalo se torna uma história e cada controvérsia é devolvida à marca. Famílias normais são soterradas por escândalos. As Kardashians lucram com isso, reformulam e vendem algo novo pra você na sexta-feira. Então, Verdade, eles lucram horrores, mas assim, pra mim, não sei vocês, pra mim essa é a primeira coisa que realmente fugiu do controle delas, porque não é algo que dá pra você vender, lucrar por cima. Será, gente? Tem cara doido nesse mundo, tudo é possível, né? Mas enfim, deixe sua opinião nos comentários. Já aproveita, dá seu like, hypa bem muito esse vídeo para ajudar o canal a crescer e a chegar a novas pessoas, né? Me segue, ativa o sininho e bora seguir com tudo. quando um caminhão ligado às roupas de skin se torna parte de um caso de contrabando de drogas, as pessoas não veem azar, veem a máquina com uma mancha que ela não consegue remover totalmente, e os comentários de Kanye só deixaram a internet mais desconfiada. Kanye disse muitas coisas caóticas, mas toda vez que algo acontece com Kim, as pessoas voltam às suas antigas alegações e perguntam se ele estava tentando alertar o público. Ele falou sobre controle, ele falou sobre as crianças, ele falou sobre famílias poderosas, Não, mas eu não confio tanto assim nele, não, gente. Só lamento, tá? Eu acho que os dois estão assim, ó, pau a pau, sabe? São bem semelhantes eles, entram bicas, então assim, não, viu? Comparou os círculos de Hollywood de um modo que deixou pessoas incomodadas. Embora nem todo o discurso retórico de Kanye deva ser tratado como evidência, o peso emocional por trás deles ficou nas pessoas. Ele parecia alguém lutando contra um sistema, não apenas um ex-marido fazendo birra. É por isso que os fãs seguem revisitando suas palavras, sempre que uma manchete Kardashian escurece. Eles acreditam que Kanye viu algo sobre aquele império que os espectadores comuns só veem em flash e GS. O que torna esse escândalo interessante é como tudo parece silencioso. Normalmente, quando Kim quer enterrar uma narrativa, a máquina se move rápido, um novo visual é lançado, uma foto de família aparece, um boato de relacionamento começa, uma entrevista suave muda o assunto. É verdade, eles são realmente, né, em mudar de assunto, criar distrações, além de conseguir vender em cima disso. Mas essa história é mais difícil de glamorizar porque está ligada à polícia, registros judiciais e tempo na prisão. Você não pode contornar essa manchete. E embora as autoridades tenham separado os contra... Essa foto a gente vai ver daqui a pouco quem é esse cara aqui que tá mostrando direto, gente. Esse carinha aqui, Ana, a gente vai ver daqui a pouco quem é ele. Embora as autoridades tenham separado os contrabando da operação E, o nome da marca ainda está preso na mente do público. Esse é o perigo de ser a cara de tudo que você vende. Quando o produto vence, você leva o crédito. Quando o produto está no caminhão errado, na hora errada, você ganha os memes. Cat Williams torna tudo mais confuso porque Cat se tornou a favorita da internet. Ele nos disse que toda vez... Meme? Tem meme? Eu não vi meme não, gente. Diz que Hollywood tem um escândalo estranho. As pessoas correm para Cat como se ele estivesse narrando a queda. Ele disse que a indústria iria expor as pessoas e os fãs têm aplicado essa energia a todos, de Gigi, a Jay-Z e as Kardashian Six. Agora, o nome de Kim entra numa manchete de drogas e todos dizem, o gato nos avisou sobre isso, pá. Justo ou não, é poderoso porque dá história um personagem, uma... Gato, no caso, é o Cat Williams, gente, tá? Tradução da dublagem automática péssima do YouTube, né? Testemunha e uma profecia. O gato se torna o cara que riu do império antes que o império começasse a ruir. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. A internet não precisa que Kim seja culpada por essa história que Desculpa, gente, mas ela é maravilhosa, tipo... Nossa. prejudicou. Ela só precisa que a história pareça verossímil dentro da mitologia Kardashian maior.
Aquela família construiu fama a partir do caos controlado, acesso privado, momentos vazados e ilusão de reality show. Então, agora o público os assiste com a mesma desconfiança que treinou as pessoas para ter. Os espectadores não veem apenas uma manchete. Eles procuram um ângulo oculto. Eles perguntam quem se beneficia. Eles perguntam o que foi enterrado. Eles perguntam por que certas pessoas sempre acabam perto de dinheiro estranho, processos estranhos e momentos estranhos. Essa é a maldição do Império Kardashian. Quando sua marca é construída, transformando bagunça privada em entretenimento público, o público começa a tratar cada bagunça como mais um episódio. Este é o começo da queda de Kim Kardashian? Talvez não. As Kardashians sobreviveram a coisas que teriam acabado Duvido, já passaram por cada uma. com outras celebridades. Mas esta parece diferente, porque toca o negócio, não apenas a persona. Skins não é mais um negócio paralelo. É um pilar que sustenta a imagem bilionária de Kim. Se essa marca continuar sendo associada a manchetes mais sombrias, mesmo que indiretamente, o Império Limpo começa a parecer menos limpo. E quando Cat Williams, Ray J, Kanye, processos antigos, perguntas do FBI e agora uma apreensão de remessa de drogas de US 10 milhões de dólares são misturados online, as pessoas não vão deixar passar. Elas continuarão fazendo a mesma pergunta. Esta foi apenas uma remessa azarada? Gente, remessa azarada, a melhor descrição dessa palhaçada até agora, sinceramente. No Brasil temos quem? No Brasil temos a Delano. Temos também Virgínia. Temos sim, tá, gente, de equivalência. Pra quem não conhece, Kim Kardashian é influenciadora. É a influenciadora, literalmente. Por vários anos aí. Eu acho que além dela ter sido a primeira influenciadora com o maior número de seguidores nas redes sociais do mídia, essas redes sociais aí, tá? Acho que o Twitter também, não lembro mais, mas eu acho que sim. Ela seguiu essa posição de reconhecimento social global por anos e anos. E assim, a família dela, as Kardashians, é gerida pela Mommy Kardashian, que eu esqueci o nome dela agora, ó. Ai, meu Deus. Mommy Manager. Kris Jenner, gente. Como eu posso esquecer desse nome? Eu já tava dando graças ao universo. Finalmente, eu estou esquecendo os nomes dessas queridas, porque, olha, o quanto que elas gastam em marketing, elas vendem marketing, a gente tem noção. Mas, enfim, voltando à treta aí. Uma remessa... Nossa... Como é que foi que a mulher falou aqui, ó? Uma remessa azarada. Olha, de fato, é uma coisa que a gente se pergunta, ó. Não tem como, gente, não tem. Essa é a primeira falha, ou a primeira coisa que fugiu do controle, que atingiu, né? Teve impacto numa marca de uma das Kardashians. E elas são todas empresárias, tá, gente? Tá, queridas? Então, assim, realmente parece ser uma coisa que fugiu do controle. Pela primeira vez nessa magnitude, não foi uma coisa planejada, porque é quase impossível de acreditar, né? Considerando que a família Kardashian tem a Mommy Manager, né? A gerente mãe, a Kris Jenner. Então, assim, estou chocada. Mas a gente viu a foto daquele gordinho, né? Daquele homem várias vezes no vídeo. E quem é aquele homem, gente? Já vou dizer para vocês. Olha, esse homem aqui a gente viu no vídeo várias vezes. Então, quem foi apreendido foi o motorista de caminhão empregado da Skins, que supostamente foi acusado de ter escondido as drogas, gente. Então vamos ler o artigo rapidinho aqui. Um motorista de caminhão que contrabandeou 7,2 milhões de libras esterlinas, aqui ó, pó branco, em uma remessa de roupas da marca Skins, pertencente a Kim Kardashian, foi condenado a 13 anos e meio de prisão. Olha só, 90 quilos, gente. Foram os agentes da fronteira que encontraram a surpresinha, não. 90 quilos, tem noção, isso é mais pesado do que eu, então assim, é pouca coisa, pensei comigo, gente, é pouca coisa. Você ter a quantidade, volume, o peso de um adulto homem, de um certo porte, né, de uma certa estatura, então assim, né, mas continuando aqui, olha, foi no Porto Internacional de Harwich, no dia 4 de setembro. O homem de 40 anos havia escondido, que tá dizendo que ele havia escondido, né? Mas supostamente, né, gente? A droga em uma entrega desse tipo de produtos skin provenientes da Holanda e a trouxe para o Reino Unido para posterior comercialização, que é por isso que tem libras esterlinas. Foi transportado
o carregamento azarento, não sei, para o Reino Unido. Reino Unido, né? Libra esterlina mais vilão. Foi apreendido no Reino Unido. Conkel de Kartuzy, no norte da Polônia, admitiu ter contrabandeado drogas de classe A, o que ele admitiu, e chorou no banco dos réus ao ser sentenciado no tribunal da coroa de Chelmsford, sei lá, nunca fui no Reino Unido, tá, gente? O juiz Richard Wilkin disse que Conkel se ofereceu como motorista disposto a buscar as drogas em um parque industrial na Bélgica. Olha só, foi dirigido pra caramba, não? Ele recebeu 3.918 libras esterlinas. Gente, a pessoa transporta 7,2 milhões de libras esterlinas e recebe 4.500 euros. 3.918 libras esterlinas. Isso é uma miséria, gente. Isso é uma miséria comparado assim a tipo você receber 0,05% do valor do contrabando como recompensa, né? É um valor assim ridículo se for comparar. Deixa eu banir aqui no ótimo. Enfim, gente, é um valor ridículo, irrisório, insignificante. Como é que você faz um contrabando dessa magnitude de valor, né, aqui, e você recebe um farelinho por esse serviço de altíssimo risco? Suspeito, né? Ah, e lembrando, tá? Lembrando que ele cruzou várias fronteiras, então risco altíssimo, altíssimo mesmo. Seu papel não foi periférico nem limitado, foi um papel significativo, exatamente, nessa operação comercial de grande escala, disse Wilkin ao réu. Olha aí, vocês comprariam, vocês iam querer essa modeladora? Surpresa! Peças de roupa da marca Skins foram vendidas por agentes da fronteira paranária. Aquelas, né? Uma foto aqui de uma cinta preta coberta de pó, escondido, né? Os agentes suspeitaram da forma como ele conduzia o caminhão, que transportava 28 paletas de roupas íntimas e vestuário, e os submeteram a um raio-x no porto. Descobriram que o caminhão havia sido especialmente adaptado para esconder 90 pacotes de pó branco na latrina das portas traseiras do reboque, disse o motorista, o promotor Jerry Hayes. Um telefone ligado ao tráfico de drogas também foi encontrado no veículo. Ele estava configurado para apagar automaticamente todos os dados após 18 horas. Olha só, o baita planejamento, né? Eu acho que ele é só uma meninozinha nessa história, gente. O que vocês acham? Eu acho que ele é aqui no meninozinho nessa história. James Gray, em sua defesa, disse ao tribunal que seu cliente reconheceu o que havia feito e que se comportou bem enquanto estava em prisão preventiva. Nossa, que artigo longo, deixa eu ver se me volta. Olha, gente, os pacotinhos, que bonitinhos, todos compressos, comprimidinhos, bonitinhos, compactos, perfeito para transporte. Após a sentença, Paul Orchard, da Agência Nacional de Combate ao Crime, disse grupos de crime organizado usam motoristas corruptos como Conkel para transportar drogas de classe A, muitas vezes escondidas em cargas totalmente legítimas como esta. Grupos de crime organizado. Que grupos são esses? E por que justamente o motorista da marca Skins? A detecção e a investigação resultaram na apreensão de uma quantidade significativa da droga, cujos lucros foram perdidos para o grupo criminoso. Por trás da tentativa de contrabando e com que eles perderam um importante facilitador. O juiz ordenou com fisco a destruição das drogas, da caminhonete e do celular de Conkel. E disse que ele seria deportado após cumprir sua pena, ou seja, o Conkel é imigrante, né, gente? Em cadastro foi contatada para comentar o assunto. Pois é, né, ela foi contatada, gente. E aí, bom, um laranja, né, gente? Sinceramente, tipo, um valor ridículo, né? Compensa você paga isso para você passar pelo risco e depois você ser preso ainda depois, deportado. Isso afetar aí sua vida, né? Porque você trabalhava como motorista. Mas é uma conspiração aqui. Vocês sabiam que a Delano estava na Europa? Vocês sabiam que o PCC se estabeleceu na Europa já? Então, assim, será que o grupo de crime organizado foi o PCC?
por isso que ele foi pego, por falta de experiência na Europa. Seria o maior plot twist dessa história, né? Assim, aqui sairia inocente, será, gente? Mas vamos continuar aqui. Bom, saiu também um artigo da Agência de Crime Nacional dos Estados Unidos, NCA, e eu queria ler também com vocês aqui, ver se a gente descobre mais alguma informação remanescente. Foram encontrados 7 milhões de libras em cola branco, né? Em um caminhão que transportava roupas íntimas e vestuário de Kim Kardashian. Aí se a gente não sabe, gente, olha, vamos falar de datas, né? Ele foi condenado, né, dia 18 de maio de 2026, aos 13 anos e 6 meses de prisão, no Tribunal da Coroa de Chelmsford, sobre o passado do Conker, né, o motorista. Olha só o que tem aqui. Ele da Polônia, tá, gente? No dia 5 de setembro do ano passado, ou seja, de 2025, Conker foi detido por agentes da Força de Fronteira no porto de Harwich, em Essex. Ao chegar de balsa vindo de Hoek of Holanda. Ou seja, gente, não tem muita gente falando sobre isso na internet, mas o caso está se tornando. Por isso que estava naquele vídeo do Exposed sendo falado silêncio, gente. A apreensão foi em setembro do ano passado e o condenamento foi agora, em maio de 2026. Então, assim, em dezembro, 9 meses atrás, ninguém fez burburinho sobre isso na internet. Ninguém estava sabendo, é sério isso, porque eu não achei coisas antigas sobre esse caso. Não, eu vi agora conteúdo saindo essa semana, tá? Então, assim, suspeito, mas segue ficando mais suspeito ainda. Como assim que isso não estourou na mídia? Será que eu fui a única a não saber? O tacógrafo, tudo errado. O tacógrafo, que é isso? Tacógrafo. É o aparelhinho lá, né, que fica no carro medindo. Que fica em veículos para monitorar, por exemplo, o caminhoneiro, né, tempo de uso, distância percorrida, velocidade, enfim, fazer a questão do quality management, gerência de qualidade dos funcionários na empresa que gere esse tipo de serviço. O tacógrafo de Conker registrou uma parada de 16 minutos que ele não declarou à Agência Nacional de Combate ao Crime. Durante o interrogatório, acredita-se que foi nesse período que as drogas foram carregadas no veículo, com conhecimento apenas dele e do grupo criminoso. Inicialmente, negou saber algo sobre as drogas de classe A, claro, né, gente? Mas, eventualmente, acabou se declarando culpado do tráfico das mesmas, confessando que concordou em contrabandear em troca de um pagamento de 4.500 euros. Então, a informação do valor vem dele mesmo. Será que ele botou para baixo? Porque se aprenderem esse valor, né, vão aprender esse valor provavelmente, não vão aprender o montante inteiro do valor. Então, assim, você mente que vocês sabem menos. Será, gente? Porque, olha, Paul Orchard, gerente de operações da NCA, esse grupo de crime organizado, usa motoristas corruptos como Conker para transportar drogas de classe A, tá? Isso a gente já vê muitas vezes escondidas em cargas totalmente legítimas como esta. Olha só. Então, existe sim possibilidade da marca não saber nada sobre esse carregamento azarado, segundo o gerente de operações da NCA, Agência Nacional de Crime Nacional. A detecção e investigação resultaram na apreensão da quantidade significativa do pó branco cujos lucros foram. Tá, se a gente viu, a NCA trabalha com parceiros nacionais e internacionais, não se confundam, tá? Por isso que a gente está meio que assim, entre os Estados Unidos, aqui em Kardashian dos Estados Unidos, né? E a agência de crime nacional, a NCA é dos Estados Unidos também. A NCA trabalha com parceiros nacionais e internacionais para proteger o público da ameaça das drogas de classe A. Aqui estão no epicentro de uma enorme quantidade de crimes e sofrimento nas comunidades do Reino Unido. Olha aí, a Europa tentando barrar. O diretor assistente da Força de Fronteira, Jason Thorne, disse: essas drogas destroem vidas e infligem sofrimento às nossas comunidades. Esta importante apreensão é uma prova do trabalho brilhante da Força de Fronteira, privando as redes criminosas de milhões. Continuamos trabalhando incansavelmente para combater o crime, proteger nossas fronteiras e manter essas drogas perigosas longe de nossas ruas.
a esse artigo da ANC de 18 de maio de 2006 também. Tudo recente. Então, assim, tudo misterioso, a gente se perguntando, oi? Isso aconteceu em setembro de 2025, a gente veio saber agora em maio de 2026. Parabéns para a equipe das Kardashian, viu? Nigéria Crises, meu Deus. Eu acho que é uma das primeiras equipes aí nesse contexto, gente. Então, né, gente, olha, a Europa está tentando barrar bastante que a sua população tenha acesso aos doces, né, digamos assim. E olha, tem muito, gente, muito mesmo que você não tem noção. Se você for assim, inocentemente, numa balada à noite, você vai encontrar uma pessoa que está alterada, nitidamente alterada, não é difícil. Tem, assim, praças aí, posso falar da Alemanha, né, por exemplo, que é onde eu moro, tem praças que é o dia inteiro, 24 horas por dia, vendendo todo tipo de doce. E você nem quer nada, né? São praças que tem metrô e tal, baldeação, conexão, transporte público, você tá passando lá, correndo para o trabalho. E as pessoas te param para oferecer serviços ilícitos, né? No caso, produtinhos ilícitos, doces, e você não se sente seguro nessa situação, sinceramente. Tipo, na cidade que eu moro mesmo aqui, quem quiser saber qual é, na minha cidade X, vai me seguir lá no IG, tá? Mas na cidade que eu moro, que é uma das 5 maiores da Alemanha, eu sei de 3 praças que funcionam no mercado de venda e compra de doces 24 horas por dia. E a maior parte delas, essas praças, sabe onde é que é? Na parte rica, no lado rico da cidade, tá? Claro. Mas enfim, a gente viu ali as situações, né? Sobre a Kim Kardashian, e ela se pronunciou, gente, vocês acham? Não, ela não se pronunciou, a gente vai conferir agora o perfil dela, mas, spoiler, eu não encontrei nenhum pronunciamento nem dela, nem da equipe dela, nem da agência de gerência de crise dela, não tem nada, gente, está tudo realmente um silêncio assim, ó, ninguém nunca ouviu falar disso, como se nada tivesse acontecido. Olha, esse daqui é o perfil da Kim, no TikTok, né? Vocês podem ver aqui, olha, eu vou atualizar a página, não tem nada, 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 nada mesmo. Posso abrir o IG também, acho que o IG tem mais conteúdos do que aqui. Que ela tem mais seguidores. No IG, gente, também não tem, gente, ela não se pronunciou, né? O que é que vocês acham? Eu acho, assim, que é um valor gigantesco, né? 90 quilos de produto. A gente vê 7,7 milhões de libras. 7,2 milhões de libras esterlinas para a gente calcular aqui, isso dá quanto? Meu bem, isso dá quase 49 milhões de reais. Então, são valores gigantescos, gente. Até mesmo pretinho. Olha, ela tendo um dedo ali, supostamente ou não, nessa situação, até para ela, se ela tivesse metida, seria um valor a não ser ignorado, tá? Prejuízo ali, mas o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Quem é time Kardashian suspeitas e quem é time coincidências acontecem? Mesmo que seja um carregamento azarado, foge completamente de qualquer gerência de planejamento da Kris Jenner. E é isso. Obrigada, gente. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.